Boa tarde, meus amigos. Como sempre, ficamos muito felizes de estar aqui presente com vocês. E hoje vamos iniciar propriamente o estudo do livro Deus e o Universo, fazendo uma apresentação sucinta do seu prefácio. Nesse prefácio escrito por Ubaldi nos apresenta o seu trabalho, nos dá uma ideia do que há de ser esta obra, escrita em 1951, na Páscoa de 1951, quando então começa o inverno europeu. E Ubaldi residia numa pequena cidade da Úmbria, chamada Gúbio, bem próxima de Assis, 32 quilômetros de Assis. Lá Ubaldi morava, sem a sua família, residia lá sozinho e ministrava aulas de inglês na escola local. Por isso, Ubaldi nos relata que ele estava na solidão gelada de Gúbio, um lugar bastante frio da Europa. E nessa ocasião, Ubaldi estava doente. Ele estava com uma bronquite. E este livro, então, foi escrito em 20 noites, em que Ubaldi ficou recolhido na sua casa, a fim de recuperar-se desta enfermidade. 20 noites de doença, que para nós resultou numa das obras mais brilhantes do século XX. Por vezes febril, segundo ele nos informa, essa pequena enfermidade que o acometeu facilitou o seu espírito entrar em comunhão com altas correntes de pensamento. E nós sabemos que à medida que o nosso corpo se fragiliza, o espírito se robustece. O espírito encontra facilidade de desligar-se parcialmente do nosso corpo físico. Então foi uma bendita enfermidade que resultou em tantos proventos para nós e, acreditamos, para a humanidade. 20 noites de uma pequena doença, e Ubaldi, no seu esforço de nos trazer revelações importantíssimas ao nosso progresso, aproveitou-se do seu repouso para nos favorecer. E assim ele nos diz: foi escrito em 20 noites, pouco antes da Páscoa de 1951, aproveitando-me de uma bronquite que me forçava ao repouso, furtando-me ao trabalho diurno normal. Escrevi-o sob intensa febre, que facilitava a elevação do potencial nervoso, na solidão gelada de Gúbio, nos imensos silêncios daquelas longas noites hibernais. Alguns dizem que possivelmente tratou-se de um delírio febril esta obra. Lamentavelmente alguns consideram assim, mas nós, pelo contrário, achamos que não, que a pequena enfermidade era necessária ao desenvolvimento deste trabalho, não só para que Ubaldi se dispusesse inteiramente a ele, mas também tivesse facilitado o seu acesso a essas correntes de pensamentos superiores. Aqui está a casa que Ubaldi morava. Ele alugava um cômodo desta casa, parece-nos que era uma pensão, bem no alto da montanha abaixo da qual se estende a pequena cidade de Gúbio. E aí está um retrato da época. E em uma dessas janelas, possivelmente, segundo nos diz, essa primeira janela aqui é onde Ubaldi residia e onde ele escreveu para nós Deus e o Universo, a 10ª obra de sua coleção. Aqui é a vista da pequena cidade de Gúbio, do patamar onde se erguia, ou se ergue ainda, essa casa ainda existe, onde se ergue a residência de Ubaldi. Aqui uma entrada da cidade, e vamos encontrar no alto dessa montanha
a casa onde Ubaldi residia naquela época. Aqui uma foto mais moderna, não da época de Ubaldi, mas a cidade se encontra exatamente como naquela época. O livro surge como uma explosão, um livro escrito com intensa paixão, e não poderia ser diferente disso. Ubaldi deixa-se mover por um mergulho profundo, não somente em si mesmo, mas um mergulho profundo nas correntes que sustentam todas as revelações da vida. É uma obra extraordinária, é uma obra mediúnica, porém escrita sob um impulso mediúnico não habitual, em que não há uma entidade propriamente que se responsabiliza pelo trabalho, mas uma mediunidade inspirativa, intuitiva, em que Ubaldi eleva seu espírito e entra em contato com as correntes de pensamento que trafegam permanentemente entre nós. Por isso havia necessidade de uma intensa paixão, de uma sensibilidade elevada para entrar em comunhão com estes pensamentos. Como disse a vocês, é o 10º livro que Ubaldi escreve na Itália. Mas é também o último livro que ele escreve na Itália, em 1951, porque ainda neste ano de 51 ele vai fazer uma visita ao Brasil em agosto, vai estar aqui, fazer uma série de palestras, vai estar pessoalmente junto ao Chico, e no ano seguinte, 52, 8 de novembro de 52, ele se muda com a sua família definitivamente para a nossa nação. Então ele escreve 10 livros da Itália, que é a chamada obra italiana, e vai escrever 14 livros na nossa nação, que é a chamada obra brasileira. Ele se muda para cá, como sabemos, aos 65 anos de idade, já aposentado do seu trabalho, e aqui ele prossegue a sua intensa produção mediúnica literária. E assim nos diz Ubaldi: este livro não é meu. Apareceu assim como um relâmpago para trazer a solução dos problemas últimos em meio a uma humanidade descontrolada, delirante com os sofismas e os requintes da decadência, neste momento em que a história está precedendo a liquidação da velha civilização europeia. A hora é apocalíptica, porque é a hora da justiça, quando todas as almas e os valores da humanidade devem ser joeirados. Então nós observamos que não é à toa que esse livro surge no primeiro ano da segunda metade do século XX, exatamente prenunciando a nova civilização do terceiro milênio, que chegaria logo adiante. Quando então a velha Europa, estagnada nos seus valores e nos seus conhecimentos, já vivia os seus últimos estertores de uma grande civilização. Já distribuíra valores para o novo mundo florescia ativamente. É nesta hora então que surge esta obra que haverá de marcar uma época na nossa humanidade. Então, um livro escrito em 20 noites, 20 capítulos, não foi um livro premeditado, não foi um livro rascunhado, foi um livro que nasceu como o impulso de uma alma, e certamente já escrito na sua conformação final, acreditamos, de forma que uma obra que foi concebida não só pelo intelecto, mas também pelo coração, e por esse espírito sensibilizado, capaz assim de ascender a esferas superiores da vida. No esforço aqui despendido para galgar os últimos cimos, há como que uma vertiginosa desesperação da alma que se sente perdida e desfeita diante do lampejo de uma concepção que não é sua, que dardeja sobre ela, ofuscando-a e arrebatando-a para os vértices do pensamento, onde tudo se faz uno, e para os vértices das sensações, onde alegria e dor se unificam num imenso espasmo de êxtase.
um espasmo de êxtase. Certamente o Balde experimentou um êxtase espiritual ao receber esta obra. Ele mergulhava profundamente numa essência onde os pensamentos são unos, onde a visão é unitária. Portanto, é um livro bastante sintético, não é um livro tão analítico. Mas o Balde faz um esforço muito grande para decifrar esse contato com esta revelação elevada, para traduzi-la na nossa linguagem habitual, a nossa linguagem analítica e racional. Porque ele precisava falar com pessoas normais como somos nós. E precisamos de uma linguagem habitual que nos é acessível. E certamente o Balde teve um grande esforço de traduzir esses elevados conceitos na nossa linguagem habitual. Certamente a percepção da realidade que o Balde teve é muito maior do que aquela que ele expressa nos seus escritos, porque a linguagem humana, como sabemos, é insuficiente para descrever as grandes emoções da alma, os grandes êxtases do espírito. Isso não pode ser traduzido em palavras. Como já dizíamos, uma verdade que prenuncia uma nova civilização na Terra. Então foi um livro escrito não para a sua época, mas um livro escrito para futuras gerações, como o Balde tinha plena consciência disto. Ele sabia que o livro não seria compreendido, não seria aceito, seria inclusive negado, como foi negado na nossa nação. Mas ele não escreveu para os seus companheiros de jornada daquela época. Era um livro, então, como é ainda um livro, aguardando a evolução dos tempos, a maturação do homem, para que ele seja plenamente compreendido e o homem possa compreender não só a força de expressão desta obra, mas a capacidade que ela tem de construir aqui na Terra uma nova civilização, a civilização do Espírito. Uma verdade, então, que servirá ao novo milênio, que nós já estamos, naturalmente, ingressos nele. A verdade deve ser dita a qualquer custo, pois que o mundo em breve será sacudido pelos alicerces. Ela deve ser dita antecipadamente, de uma forma clara, simples e imparcial. Urge lançar a semente da ideia que deverá reger o novo mundo do terceiro milênio. Então, este é o esforço de Ubaldi, de nos falar numa linguagem simples, acessível, clara, porém verdades contundentes, que haverão de mobilizar os novos povos e a nova civilização que vai se formar na Terra. Um livro escrito especialmente aos povos das Américas, um povo jovem, um povo com mentes entreabertas às novas ideias e novas concepções, diferentemente do homem europeu estagnado, amofinado nas suas velhas verdades carcomidas pelo tempo, enquanto que os povos jovens das Américas, que somos nós, trazemos ainda uma alma juvenil, disposta ao trabalho, disposta a absorver novas concepções e novas verdades. Não é à toa, então, que o Ubaldi veio para o Brasil trazendo a sua obra, trazendo para cá Deus e o Universo e todos os outros livros subsequentes, porque aqui ele encontrou um ambiente receptivo, fértil, pronto a se desenvolver com as suas ideias. Os povos mais jovens das Américas encontrei-os preparados para compreender melhor as novas ideias do futuro do que a velha ou Europa. Outras gerações depois virão e compreenderão. Então acredito eu que agora é que as novas gerações que estão nascendo é que de fato irão compreender o trabalho de Ubaldi. O trabalho de Ubaldi vai começar a crescer daqui para frente com as novas gerações. Porque conosco, como sabemos, estamos dando os primeiros passos praticamente, abrindo o trabalho de Ubaldi para que muitas pessoas possam apreciá-lo, possam estudá-lo e compreendê-lo.
porque até então ele permaneceu restrito, permaneceu sob uma barreira de dogmas, de dificuldades, de compreensões, mas é chegado o tempo em que o balde será propagado na nossa nação, sobretudo, que é uma nação preparada para florescer e germinar as produções do Espírito. Não é à toa que o Espiritismo vingou aqui no nosso país como em nenhum outro, porque nós somos almas que fomos escolhidas para esse tipo de trabalho. De modo que todo aquele que se aproxima de Deus do Universo, absorve-o, compreende-o, é uma alma que está sendo convocada ao trabalho de divulgação dessas novas verdades. Somos os povos jovens e amadurecidos das Américas, embora já muitos de nós já caminhando para a terceira idade, mas continuamos ainda espíritos jovens e amadurecidos das Américas. E não é à toa que o balde veio morar aqui com a sua família, porque aqui ele encontrou um ambiente propício. Não é à toa que ele ofertou a sua obra aos povos latino-americanos, porque ele viu, sobretudo na nossa nação, um imenso potencial de recepção e de frutificação do seu importante trabalho. Esperemos que os jovens apareçam, né? Que os jovens venham cheios de entusiasmo, abraçarem-se ao trabalho de Ubalde e ajudar-nos no cultivo dessa terra e na germinação dessas florações. Uma síntese suprema do conhecimento e do amor. Ao fim de tanta ansiedade de alma e de coração, não restará mais que uma palavra, a última de tantas que foram ditas, Cristo. Sobre esta palavra, que é a síntese suprema do conhecimento e do amor, eu me reclinarei satisfeito e feliz para morrer. Satisfeita como quem, superando todas as ilusões humanas, reencontrou a verdade absoluta, reencontrou a sua suprema alegria. Ubalde nos fala que se nós encontrarmos em sua obra um item qualquer em que ele se desvia da doutrina do Cristo, que nós o condenemos, que não fiquemos com ele. Porque Ubalde é essencialmente aderido à doutrina de Jesus. Isso era uma imensa alegria para ele, era uma satisfação inusitada do seu espírito. E é em Cristo, então, em que ele se apoia. É em Cristo que ele vai construir o alicerce de todas as suas verdades, de todas as suas revelações. E nós vamos ver que não há outro livro senão Deus do Universo que nos coloca diretamente, nos remete ao encontro do Evangelho de Jesus. Essa é uma das mais importantes, dos pontos mais importantes deste livro, é justamente trazer-nos à baila o Evangelho do Cristo, onde nós vamos nos encontrar com a síntese de todo o conhecimento e de toda a verdade possível ao homem. A audácia de aventurar-se no terreno teológico e fazê-lo também progredir. Deus do Universo é uma obra teológica. Podemos dizer que é um livro de teologia, um livro de teologia moderna. Depois de tantos anos em que a teologia pareceu estagnada, eis que parece um autor que vem então fazê-la progredir, reescrever a velha teologia numa linguagem moderna e acessível aos nossos dias. Então, Deus do Universo é uma obra de teologia, que dá sequência à Suma Teológica de Tomás de Aquino, amofinada pelo tempo, escrito numa linguagem arcaica, inacessível ao homem moderno. Então, Deus e o Universo é uma revitalização da teologia. A velha teologia cristã é revitalizada com Deus e o Universo. E Ubalde se sente ousado ao propor-nos, então, uma obra teológica moderna.
Aventurar-se em um terreno teológico poderá parecer excessiva audácia, sobretudo para ele, que não tinha uma formação sacerdotal, não era um sacerdote na acepção comum da palavra, embora entendamos que sim, né? Como espírito, ele era um sacerdote, mas não como formação pessoal. Mas eu não pude escolher o tema das visões que apenas registrei. Ele não tinha como negar o que ele iria escrever. Ademais, era necessário resolver tudo, também os problemas últimos, a fim de que o sistema se completasse. Além do mais, se o mundo e as religiões progrediram, isso se deve à paixão de conhecimento que almas sedentas e isoladas cultivaram com o próprio risco e grande tormento. Risco de se tornar incompreendido, tormento de não ser aceito, o tormento de ter que, por vezes, sujeitar-se a privações do mundo a fim de acessar o plano superior. Então são almas evoluídas que comparecem à Terra, que charfundam aqui nas nossas vibrações ainda, infelizmente, inferiores, que suportam essas vibrações para nos ajudar a progredir. Então, o Baldi foi um verdadeiro missionário que abdicou de sua felicidade, de seu equilíbrio, de sua paz, para enfrentar o mundo com todas as dificuldades e ajudar-nos, trazendo-nos então esta obra estupenda que ele nos deixou. Giovanni Papini, que viveu de 1881 a 1956, é citado por Ubaldi no prefácio, porque ele faz uma carta interessante, uma carta dirigida à velha igreja romana, dirigida aos coordenadores do catolicismo. Ele era um italiano, escreveu na Itália, naturalmente, e é uma carta muito bonita, a carta de Papini. Aqui trouxemos um pequeno trecho dessa carta. Que uso fizestes, interroga ele, os teólogos de sua época, que uso fizestes de muitos séculos para cá do patrimônio sobrenatural que vos foi confiado? Por que permitistes que outros tenham tomado o seu lugar na atenção dos pensadores? Os espiritualistas, sobretudo. A verdade, dolorosa verdade, é que a vida ardente e criadora do pensamento se afastou de vós. Depois de São Tomás, não fostes capazes de construir uma nova e poderosa síntese teológica. E continua a velha teologia medieval servindo uma sopa requentada, insonsa, que teve aportes importantes na Idade Média e não foi mais renovada. De forma que o cristianismo não pode ficar preso nos túmulos de pedra, nos templos de pedra, desculpem, né? O cristianismo precisa ser vivificado, precisa ser transformado, precisa ser adaptado e modelado às nossas exigências atuais. Então ele precisa ser renovado. E essa foi a função de Ubaldi. Ubaldi reencarnou exatamente para dar um upgrade à velha teologia cristã e torná-la aderida à nossa mentalidade moderna. Então é uma renovação de todas as verdades do cristianismo. Nós nos lembramos aí da palavra do Espírito de Verdade que nos diz: no cristianismo estão todas as verdades. De modo que nós não podemos abandonar a revelação cristã, porque ela é a base do cristianismo, é a base da nossa civilização e nós não podemos deixá-la para trás. Portanto, Ubaldi veio exatamente para cumprir este papel, para trazer à baila esta velha teologia. Isso está anunciado num dos livros do Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lá Chico fala, né, Humberto de Campos nos informa que lá nas regiões da Úmbria, na velha Itália, iria surgir um missionário que iria renovar as verdades do cristianismo. Isso foi dito antes de Ubaldi, isso na década de 30, se não me engano, que foi escrito esse livro, antes de Ubaldi vir para o Brasil.
Neste livro, nós encontramos uma síntese fantástica de todas as correntes que modelam o espiritualismo. Podemos separar, então, essas correntes espiritualistas em dois grandes grupos, as criacionistas e as evolucionistas. Entre as criacionistas temos o velho catolicismo, o reformismo, as religiões reformistas, evangélicas, e do outro lado, as religiões oriundas de um pensamento mais moderno, que é o evolucionismo espiritualista, onde nós vamos encontrar a doutrina espírita, a teosofia e outras correntes mais. Então há uma nítida fusão dessas duas correntes. Funde-se inclusive ciência e religião nesta obra. Então esta obra é fantástica porque ela vai juntar as doutrinas criacionistas com as doutrinas evolucionistas. E nós agora não podemos negar nenhuma das duas, porque são duas verdades que se completam para tecer uma síntese do pensamento. Então aqui nós vamos encontrar o criacionismo fundindo-se ao evolucionismo. Em síntese, nós vamos fundir o velho catolicismo com o moderno espiritismo. Em Deus e Universo, nós fundimos os velhos e arcaicos conhecimentos herdados do catolicismo medieval com o moderno espiritismo que Kardec nos trouxe. Isso é extraordinário, porque até há pouco tempo parecia-nos impossível. Ou você escolhe uma coisa ou outra, ou você é uma coisa ou outra. Agora não, você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você é incapaz de negar a verdade de um e a verdade do outro. Isso traz um bem-estar imenso para as nossas almas. Isso apazigua as nossas almas, porque nós vamos compreender que por trás dessa aparente divisão da verdade entre criacionismo e evolucionismo está a doutrina do Cristo. E vamos entender que a doutrina do Cristo absorve essas duas aparentes visões, aparentemente antagônicas visões da realidade. Uma fusão do catolicismo com o espiritismo, isso é possível? Sim. Leia Deus e o Universo com atenção e você vai entender isso, que aí nós encontramos a perfeita fusão entre essas duas escolas religiosas tão importantes aqui na nossa nação e tão dividida entre o nosso povo. Primeiro em português no Brasil, sim. Deus e o Universo foi publicado primeiro no Brasil. E hoje, praticamente, ele existe só em português e só no Brasil. Existe uma versão italiana, acreditamos que de pouco sucesso na Itália, não sei bem ao certo, mas a obra está em plena difusão na nossa nação. Podemos dizer que esta obra é quase que brasileira, não por origem, mas por herança. É uma obra nossa, da nossa nação, que nós devemos cuidar e devemos tratar de difundi-la. Ela não existe ainda em outras línguas, está para ser traduzida para o castelhano, quiçá para o inglês, não sei, mas ela existe só aqui na nossa nação. É um presente que nos foi dado, está aí nas nossas mãos e nós, como trabalhadores, temos a obrigação de levar adiante a divulgação desse trabalho. Primeiro em português no Brasil, foi ele, todavia, escrito na Itália. Como disse, o último livro escrito na Itália, levando em consideração as diretrizes do pensamento europeu, que não são idênticas às brasileiras. Levou-se assim em linha de conta, sobretudo, o pensamento católico. Foram-lhe, todavia, acrescentadas algumas páginas no Brasil, para que com imparcialidade e universalidade se colocasse também diante do pensamento espiritualista e espírita. Por isso, volto a dizer para vocês, é um livro católico e espírita ao mesmo tempo. Embora quem não conheça o livro chega a dizer, isso é impossível. Como pode um livro ser católico e espírita ao mesmo tempo? Como pode ser criacionista e evolucionista ao mesmo tempo? E eu afirmo para vocês, é verdade. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, o Niels Bohr, um dos estudiosos da física quântica, já havia nos alertado sobre isso, que toda verdade que tem um oposto
não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é aquela que une as suas duas oposições. Então, se você tem a verdade e tem alguém que tem uma verdade que é exatamente oposta, nenhuma das duas estão certas. A verdade é que está no meio, é que funde as duas. Portanto, nós podemos colocar o catolicismo como tese, o espiritismo como antítese e o balde como a síntese. A síntese é a fusão da tese e da antítese. Duas correntes aparentemente contrárias que se encontram, se unem e vão agora servir-se à nossa evolução. Aqui a reencarnação é um conhecimento essencial. É um livro reencarnacionista. Ao mesmo tempo, traz conceitos enraizados no velho catolicismo, mas sem a reencarnação, o livro perde o seu sustento. Aliás, como toda a obra de Ubaldi, desde a grande síntese, é um livro que se fundamenta no conhecimento da reencarnação. A reencarnação é tão natural para Ubaldi e nos seus livros que ela é nem discutida, é tida como um conhecimento prévio. Então é um pré-requisito para você estudar Ubaldi, é ser reencarnacionista, ou pelo menos tentar compreender o que é a reencarnação para aceitar o trabalho de Ubaldi. O sistema é todo sustentado pela teoria reencarnacionista, que tão firme se abriga no coração dos espiritistas. Essa teoria encontra aqui, mesmo quando explicitamente nela não se fala, uma confirmação, uma prova, uma demonstração. Sem ela, cairia o sistema exposto nesse volume, como cairia a grande síntese e também toda a obra. Grande síntese, o primeiro livro de Ubaldi. Então, todo o pensamento de Ubaldi se sustenta na doutrina da reencarnação. Ele representa para nós uma evolução da doutrina espírita. Infelizmente, muitos espíritas acham tanto quanto petulante falarmos de evolução do pensamento espírita, evolução da doutrina espírita, como se o espiritismo não precisasse de progredir nos seus conceitos e nas suas verdades. E nós sabemos que não é assim. O espiritismo é uma doutrina essencialmente evolucionista e ela precisa sim fazer evoluir os seus conceitos e as suas verdades. Kardec nos disse isso com todas as palavras na Gênesis, que a doutrina espírita iria caminhar par a par com o progresso e aceitaria todas as novas verdades que deixasse o domínio da utopia. Então, nós estamos verdadeiramente diante de uma evolução da doutrina espírita. Se o leitor encontrar aqui conceitos que não são os habitualmente repetidos, deve recordar que sobre o problema teológico propriamente dito, a doutrina espírita não se pronunciou em definitivo, pois é uma doutrina em desenvolvimento, aberta sempre a novos aperfeiçoamentos que a amadurecem e a fazem evoluir sempre mais. Então não há motivo algum para nós renegarmos Ubaldi e seus ensinamentos, sustentando-nos de que o Espiritismo é uma doutrina completa e não precisa de evolução. Isso está muito patente para nós na própria obra. Temos aí, por exemplo, questão 18 do Livro dos Espíritos. O véu se levanta a seus olhos à medida que o homem se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ele ainda não possui. Então, muitas das verdades que os Espíritos nos traziam no século XIX não puderam ser ditas naquela época, porque o homem ainda não estava pronto. Mas um século depois, nós já estamos preparados para novos conhecimentos. Questão 182. Nós, os Espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. E na Gênesis de Kardec também, uma entidade nos fala: há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre os quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais mais ou menos hipotéticas. É o espírito Galileu que fala isso. Então os espíritos também estão sujeitos a hipóteses como nós mesmos, são homens como nós, passando por um processo de evolução. Então as verdades para eles também são evolutivas como são para nós. E o processo da criação original dos espíritos, que nós vamos estudar em Deus e Universo,
não foi muito bem esclarecido na obra fundamental de Kardec. Na questão 49, encontramos lá a afirmação: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Na questão 78, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Na questão 81, Deus cria os espíritos, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Então, a questão da criação original do espírito não foi abordada na codificação. Kardec deixou isso entreaberto, aguardando o nosso progresso para que esses conhecimentos viessem à tona para nós. Grande Síntese vai dar Deus do Universo vai nos trazer inclusive um norteamento para entendermos a Grande Síntese. Então é muito interessante, depois que nós estudarmos a Grande Síntese, estudarmos Deus do Universo, voltarmos à Grande Síntese, porque nós vamos ter uma melhor compreensão do que foi revelado nesta obra primeira de Ubaldi. A Grande Síntese é ampliada e aperfeiçoada até o terreno teológico. Aqui é oferecida a solução dos problemas máximos, de modo que se lance luz sobre tudo, já que o mundo deverá prestes seguir nova orientação e necessita, sim, de um modo absoluto, de novas e completas concepções, por meio das quais possa avançar. Para que se possa ter uma orientação até a realidade da vida, é, pois, necessário também resolver os problemas últimos, reservados à teologia, hoje negligenciados como inúteis pelos espíritos adormecidos no materialismo. Então, Ubaldi vai nos falar do fim último da criação, vai nos falar da origem dessa própria criação, de forma que ele vai nos dar uma visão geral sobre as nossas vidas, sobre a nossa origem, sobre o nosso fim. Por isso, Ubaldi nos fala: aí está a resolução dos problemas últimos, a máxima resolução possível dos problemas últimos, acessível à nossa inteligência atual. É lógico que nós vamos evoluir e vamos ter compreensões ainda mais dilatadas, mas na atualidade é o máximo que nós podemos acessar e compreender. Encarar o universo não em função do homem, mas enquadrá-lo em uma concepção ainda mais vasta, que o descreva em função de Deus. Até então, todos os conhecimentos a respeito da criação e de Deus estavam referenciados ao homem. A Grande Síntese é uma visão da criação referenciada ao homem. Deus do Universo é uma visão da criação que faz referência ao Criador, a Deus. Então é um outro ângulo de visão da criação, que não o nosso próprio a nossa própria e reduzida compreensão. Era necessário explicar por que o universo é construído da maneira como observamos e não de outro modo. Era indispensável contemplá-lo não mais apenas em relação ao homem, mas em relação aos fins supremos da criação. Impunha-se ultrapassar os confins do nosso universo para emergir no pensamento de Deus transcendente. E, de fato, Deus do Universo é um ensaio de imersão no pensamento do próprio Criador. Tenham a certeza disso. Embora traduzida numa linguagem humana, reduzida em muito na sua apresentação original, mas é sim uma imersão no pensamento divino. Somente uma nova geração compreenderá essa obra. E aqui Ubaldi nos fala do terceiro dia. Terceiro dia representa o terceiro milênio da nossa evolução espiritual. Primeiro milênio, logo depois da advinda do Cristo, quando nós recebemos a mensagem redentora de Jesus, mas continuamos reverberando ainda a nossa inferioridade espiritual para entrarmos no segundo milênio, que nós amadurecemos um pouco e passamos a acessar, através de nossa consciência, verdades mais finas e superiores, mas ao final, ao terceiro milênio que nós estamos começando agora, devemos atingir a maturação espiritual que nos é condizente. É o terceiro dia em que se erguerá o templo de Deus. A humanidade padece a doença do materialismo e agora caminha para a mesa cirúrgica.
se for o caso, se fizermos a opção para a guerra, a destruição bélica, se essa não for a via que o mundo escolher. E a hora chegou. Todos falam, dessa maturação dos tempos, a fim de que a humanidade, com o terceiro milênio, entre no seu terceiro dia, aquele em que Cristo ressuscitou e aquele em que nós atingiremos a nossa maturação. Cristo que afirmou que reconstruiria o templo em 3 dias. Assim, a velha civilização materialista deve ceder lugar a uma nova civilização do tipo oposto. É que nós estamos começando agora a construir. E, enfim, Deus do Universo representa para nós, e isto é da maior importância, o reencontro com o Evangelho do Cristo. Volto a repetir o que já disse: nenhuma obra nos põe tão diretamente fundidos no Evangelho e nos seus ensinos e nos diálogos de Jesus. Nenhuma outra obra faz isso de uma forma tão estupenda quanto Deus do Universo. Antes de Deus do Universo, nós tínhamos uma compreensão do Evangelho. Depois, nós teremos outra, muito diferente. E se nós não compreendermos isso, nós não entendemos a mensagem de Deus do Universo. Porque aquele que entendê-la verá o seu espírito abalado. E ele terá que fazer novas opções: seguir com Cristo ou deixá-lo. Cristo ressurge. No terceiro dia, o templo é reconstruído. No terceiro milênio, começa a atuação do Evangelho. Até agora, a espera na vida coletiva. Avizinha-se o pré-anunciado reino de Deus. Estamos na fase da luz e do triunfo. Assim, no terceiro milênio, o mundo se unificará em um só rebanho, sob um só pastor, Cristo. Isso está anunciado por todas as vozes do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então nós estamos vivendo esses dias que terminarão como dias gloriosos nesse terceiro milênio. E ai de nós se nós não tomarmos esse trem e seguirmos adiante nesta via de evolução de nossos espíritos, nós ficaremos para trás. Então nós temos que fazer o esforço de seguir esses passos de Ubaldo, porque eles são essenciais aos nossos dias, para nos abraçarmos ao Evangelho do Cristo e permitirmos a edificação do templo de Deus em nós. No terceiro dia, no terceiro milênio do despertar de nossas consciências. Porque até ao advindo do Cristo, nós vivíamos como que uma evolução inconsciente. Nós nos movíamos pelos nossos instintos mais animalizados do que humanos. E a partir do advindo do Cristo, é que as nossas consciências, então, se alertaram para a necessidade de se evangelizarem, de edificarmos em nosso íntimo um outro tipo de ser, que não aquele ser que até então viveu na Terra, o ser guerreiro, o ser instintivo, o ser brutal, dado a lutas, mas construímos em nosso íntimo um novo homem. É chegada a hora. A vida já esperou bastante, já esperou 2000 anos para que essa realização estivesse pronta em nós. E agora é um momento decisivo. Devemos tomar as rédeas de nossa evolução espiritual e edificarmos em nós este novo homem, esse homem santificado, esse homem evangelizado, esse homem espiritualizado, para que a gente possa então ascender aos cimos da evolução e atingir os últimos fins que a evolução nos propõe, que é a libertação de nós mesmos, da nossa inferioridade, da prisão da matéria e tornarmos-nos espíritos puros. Isso é possível no terceiro milênio? Muitos vieram me questionar dizendo assim: é muito pouco tempo, 1000 anos pela frente. Não, não é muito pouco tempo. É o que nos é possível. Estejamos atentos, não temos milhões de anos pela frente para atingirmos os cimos da nossa evolução espiritual. Nós temos 1 milênio pela frente. E é possível. Agora nós devemos empenhar nesta edificação. Oi? Das 7 encarnações? É, mais ou menos. Máximo de 10, uma por século, talvez. E assim terminamos o estudo da introdução
ou seja, do prefácio desta obra. Que vocês se sintam entusiasmados a prosseguirem a leitura desse trabalho. Paz e alegria para todos nós.